Olá, eu sou o Elbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, você que está em casa. Hoje nós temos a participação especial de uma pessoa que vai trazer uma nova visão sobre um assunto que hoje é muito falado no Brasil e no mundo inteiro. O pastor Rainer e a pastora Alexandra são representantes hoje aqui no nosso meio do ministério que trabalha com surdos. Olá, pastor Rainer, tudo bem? Tudo bem, queria agradecer ao pastor Elbert pela visita, é um prazer estar aqui, né, na televisão, é muito bom. No começo do programa, a pastora Alessandra, não posso deixar de te cumprimentar também, viu, pastora Alessandra? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. O pessoal de casa é muito grato com seu trabalho, com a sua interpretação da linguagem, para que a gente possa acompanhar e divulgar bem esse assunto. Olá, pastor Rainer. Você não nasceu com a surdez. Eu nasci ouvinte. Com a idade de 3 anos, eu era ouvinte, eu falava com meus pais. Depois eu fui tomar uma vacina e passou pouco tempo eu fui diagnosticado com meningite. E aí a comunicação com meus pais era bem difícil. Né? Eu via as pessoas conversando e para mim era muito difícil, porque eu não entendia. As pessoas tiveram que ter paciência comigo, né? As pessoas tiveram, né? Eu também tinha que ter paciência com elas, a questão de respeito mesmo. Então você viveu realmente a dificuldade dessa comunicação, você acabou de falar. E daí você começou a aprender a linguagem. E no aprendizado dessa linguagem, você decidiu que essa linguagem deveria ajudar mais pessoas. Foi assim que nasceu esse trabalho seu dentro da igreja e hoje também no meio secular, ajudando pessoas. Foi assim que nasceu, com essa necessidade? Sim. É muito importante a comunicação, não é fácil, mas em todos os ambientes deveriam ter a língua de sinais, no ambiente médico, na polícia. Eu fico imaginando, eu tenho vontade que no futuro, né, eu possa ter, em todos os surdos têm o direito à educação, ali com o intérprete, né, também os ouvintes poderiam aprender língua de sinais, para melhorar a comunicação dos surdos, né? Para que eles pudessem ter acesso a essa comunicação, seja no médico, em qualquer ambiente social. Qual a origem da língua de sinais? Há muitos anos atrás, 1878, não me lembro. Foi aqui no Brasil veio um francês, né? E ele começou a espalhar essa língua de sinais. E aí, desde então, a gente tem esse francês. Poucos sabem, né, pastora Alessandra, que a língua de sinais não é universal. A língua de sinais sim é universal. A Libras é a língua brasileira de sinais. Esta é brasileira. Então, existem idiomas também separando a língua de sinais. Sim. Aqui no Brasil, né, a gente tem a língua brasileira de sinais. Mas dentro do próprio Brasil há uma diferença da língua de sinais. É como se fosse, por exemplo, a mãe e o pai, né? Aí, lá nos Estados Unidos, mãe e pai é assim. Então, é diferente. Água no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim. Então, né, a língua de sinais, ela é diferente em cada país. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né,
A gente tem vozes diferentes, sotaques, ele quer dizer. Sotaque aqui no Brasil, temos em Minas um sotaque, em São Paulo tem outro sotaque, no Sul, né? Os sotaques são diferentes. Assim é a diferença na língua de sinais. Eu fiz essa pergunta para eles, irmãos, para que você saiba que realmente a língua de sinais, ela não é universal. Até eu mesmo já pensei em algum momento que essa língua era falada no mundo inteiro da mesma forma. Não. A língua de sinais no Brasil é uma, a língua de sinais nos Estados Unidos é outra, nos países orientais é outra. Em cada país tem a sua língua de sinais. O nosso é a Libras, que eu já disse antes, Língua Brasileira de Sinais. Ok? Isso aí é de grande utilidade para as pessoas que não sabem. Outra coisa que eu não posso deixar de falar agora nesse bloco, e vou perguntar ao pastor Heine, existe um certo problema. Algumas pessoas falam surdos e mudos. Essa não é a forma adequada de falar. É surdos, né? Fala um pouquinho pra gente disso. O surdo mudo, esse termo não é usado. Né? Os ouvintes muitas vezes não entendem. Né? O surdo usa a primeira língua, é a língua de sinais. E segunda é a escrita do português. Então, o termo mudo não é utilizado, é errado. Porque o surdo, ele tem voz, né? Alguns surdos falam bem, ele tem som, né? Ele consegue se comunicar através da voz. Muito legal. Inclusive você vê que ele usou o exemplo para mim, que ele fala algumas palavras, ele fala várias palavras e lê um pouquinho dos seus lábios. Sendo assim, ele não é mudo, ele é apenas surdo. E as pessoas generalizam. Outra coisa é que esse termo, de certa forma, é meio pejorativo. Então, aprenda você também, hoje no nosso programa, que quando você for se referir às pessoas que são surdas, use apenas a palavra Ministério de Surdos, trabalho com surdos e não surdos e mudos. Lembre-se sempre, não surdos e mudos, ok? Esse programa está cheio de novidade e agora nós estamos terminando o bloco. Se você perdeu o começo do programa, você pode estar acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da igreja e também toda a rede social do Grupo Getsemane. Deus abençoe a todos. Se perdeu o comecinho, assiste no YouTube e chame as pessoas que estão aí, que se interessem por esse assunto e mesmo aquelas que ainda não conhecem esse assunto. Voltamos com esse assunto tão importante para a sociedade em geral, do Brasil e do mundo inteiro, que é o lidar, o conviver, o se comunicar com as pessoas que são surdas. A gente já falou vários assuntos interessantes no primeiro bloco. Se você perdeu, você pode estar acompanhando no YouTube, também na nossa rede social, também pode estar acompanhando. Eu vou estar sorteando uma camisa, eu vou até adiantar um pouquinho o assunto que eles nos deram aqui, né, pastora Alessandra? Sim. Essa camisa aqui é uma camisa feminina, você vai estar participando de um sorteio, mandando o link desse programa na minha rede social, que é o Elbert Aquino, tá? @ Elbert Aquino. A gente vai estar sorteando essa camisa para as pessoas que estiverem participando e acompanhando toda a nossa rede social. Voltando ao assunto tão importante que é a comunicação, pastor Heine, com relação à lei de cotas, aumentou as oportunidades para essas pessoas que são especiais? Bom, eu acho bom a lei de cotas, porque existe muita discussão sobre isso, porque né, as pessoas têm dificuldade de entrar no ambiente de trabalho, nas empresas, né, porque 5% né, das empresas tem que ter um deficiente ali trabalhando, e ele quer progredir ali, ele quer ter direito como os demais, né? Então, isso foi uma boa oportunidade para eles. Eu quis tocar nesse assunto porque, infelizmente, foi necessário uma lei para que isso se tornasse uma coisa mais comum. Você já imaginou a dificuldade de uma pessoa querer se expressar
e não conseguir oralizar essa expressão? Você já imaginou você querendo pedir alguma coisa e não conseguir demonstrar para as pessoas? É como se você estivesse num país estrangeiro com uma dificuldade enorme de comunicação, sem conseguir falar o que você quer, para onde ir. Isso pode te causar o quê? Depressão, tristeza, rejeição consigo mesmo. Então, era importante trazermos o pastor Rainer e a pastora Alessandra, que são hoje os dirigentes desse Ministério com Surdos aqui na Igreja Getsemane em Belo Horizonte, e também trabalham com isso no meio da comunicação. A pastora Alessandra trabalha também na área de educação, para que você entendesse que esse assunto é importante e que você pode fazer diferença. Nós já falamos da lei de cotas e agora vem uma grande questão. Como é feito a evangelização do surdo? É muito importante a evangelização de surdos, né? Porque as famílias muitas das vezes não conhecem Jesus, não sabem comunicar com o surdo. Antes, né? Eu sei disso porque a minha família, né, nunca me evangelizou, não sabia língua de sinais, né? E quando eu tive esse encontro com Jesus, a minha vida mudou. Eu entendi claramente, né, a importância, o chamado de Deus para a minha vida. Deus me chamou, Deus falou: olha, Rainer, você vai ser pastor. E eu fiquei assim, não, então eu preciso estudar, eu fiz seminário, né? Eu preciso evangelizar surdos, os surdos precisam conhecer Jesus. Olha, Jesus ama vocês precisam entender isso. Vem para a igreja, né? Então participem, tenham contato. Aqui vocês vão ter o louvor, a ministração, né? A palavra de Deus. E aí vocês vão ali tomar posse, vocês vão compreender melhor todas as coisas. E vai ser isso é muito importante. Isso é o reino de Deus. Eu vou fazer a mesma pergunta agora para a pastora Alessandra de uma forma diferente. Porque você, na verdade, não pode centralizar o seu pensamento de reino de Deus apenas em estar frequentando os cultos. Você é reino de Deus onde você estiver. Você é reino de Deus no seu trabalho, você é reino de Deus no seu divertimento, você é reino de Deus na sua família. E ser reino de Deus é abençoar alguém. Então, pastor Rainer, você, antes de entrar nesse projeto, você já ajudava pessoas, por exemplo, que tinham dificuldades com médico. Como que você ajudava essas pessoas? Porque às vezes a pessoa está aí em casa e não está percebendo, mas o surdo ele tem grande problema para ir no médico, ele tem um grande problema para marcar alguma coisa em uma instituição, por exemplo, um Detran, tirar uma carteira. Como que um surdo, com a interpretação, com a linguagem de sinais, consegue trabalhar nessa área? Olha, às vezes o surdo, ele quer trabalhar, ele consegue, mas dependendo, ele pode ser que pintor, trabalhar na computação, ser digitador, ele consegue ali também a carteira de motorista, mas às vezes, muitas vezes, né, não tem um intérprete, então ele precisa ali, né, de aprender ali na escola, ele estuda, ele tira sua carteira, né, tem que ter o esforço. Aqui na igreja, a gente está sempre disposto a ajudar os surdos na comunidade, porque às vezes na família não tem ninguém que possa ajudá-lo, não conhece língua de sinais. Então o surdo vem aqui na igreja e ele fala assim: por favor, me ajuda, eu preciso de uma consulta médica, eu preciso de advogado, às vezes alguma questão na justiça, precisa de às vezes fazer um boletim de ocorrência na polícia. Então, uma carta, ele não entende. Às vezes alguma coisa grave, ele vem aqui, olha, o que é isso? Eu não entendi. Então a gente orienta, a gente ajuda, a gente presta esse serviço. Isso é muito importante e o surdo sempre é aliviado com isso, né? E fica mais tranquilo, porque eles ficam ansiosos, porque eles não sabem o que fazer muitas vezes. Então, eles vêm aqui na igreja e a gente ajuda nessa parte social, né? E eles, né, conseguem uma mudança de vida aí. É o que eu falei no começo do programa. A dificuldade de comunicação é enorme. Então, está aí o papel da igreja. Porque às vezes o Estado e algumas pessoas da mídia criticam a igreja. Você já deve ter se deparado com essas críticas até em sua família. E
nesse momento, olha aí para você ter uma noção, a igreja fazendo o papel do Estado. A comunicação para todos é obrigação do Estado. E a igreja, na maioria das vezes, a igreja católica, a igreja evangélica, outras religiões também, fazem esse trabalho de inserir dentro da comunidade as pessoas que têm essa condição especial, que é a surdez. Pastora Alessandra, você também fazia esse trabalho, correto? Esse trabalho de ajudar pessoas? Sim, eu aprendi Libras aqui na igreja, né, em 2002, e Deus também me chamou para essa missão de evangelizar surdos, né? E eu aprendi a língua de sinais, e eu comecei a ter contato assim com surdos e começava a falar, olha, você precisa de ajuda para ir no médico, pode contar comigo, né? Então eu ia no médico, eu ia na escola, reunião dos filhos, né, na escola. Eu sempre estava ali fazendo esse trabalho voluntário, né, até hoje. Mas então é muito bom, porque os surdos, a família geral, a maioria deles não tem conhecimento da língua de sinais. Eu te fiz essa pergunta e estou deixando bem claro para vocês que estão em casa a importância da resposta dela. A Alessandra, ela não é surda e nem teve nenhum outro tipo de problema especial. Ela é uma pessoa que teve um coração quebrantado em ajudar. Você também pode ser uma pessoa dessa. É fácil, pastor Alessandra, pastor Heine, entrar nesse ministério? Fazer parte dessa equipe? Ok. Qualquer pessoa pode entrar no Ministério de Surdos, vem aprender língua de sinais. Aqui na igreja a gente tem o curso de Libras desde o ano 2000. Então, o pastor Heine, que é nosso instrutor de Libras, a gente tem aula aqui, uma vez na semana, então a pessoa pode vir com 1 ano e meio. A pessoa consegue aprender Libras para se comunicar com a pessoa surda. Qual o telefone e o contato com esse ministério? Ok, pode me ligar. Meu telefone é 933 21 25. Né? A gente está aqui disponível. O curso é 1 vez na semana, né, à noite. É muito importante. Vir participar do curso para aprender, né? E aí qualquer igreja, qualquer pessoa, né? Não importa de denominação, religião, nada. Porque é importante comunicar para ajudar os surdos na comunidade, né? Seja um vizinho, seja na igreja, seja, né? Depois futuramente possa trabalhar com o ministério na sua igreja. Repete o telefone para a gente encerrar esse bloco. 99333 21 25. Infelizmente esse bloco acabou. Você vai estar ouvindo aí agora um lindo clipe que tem a ver com esse assunto. Deus abençoe a todos. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te
Estamos no último bloco do nosso programa. Esse programa que impactou milhares de pessoas. Vai ser um programa que vai ser usado como ferramenta para várias pessoas em vários lugares do mundo. E nós não podemos deixar de falar hoje do livro do pastor Jorge Linhares, nosso presidente aqui na igreja, que é o livro Guerras, Lutas e Vitórias. Esse assunto é muito forte e vai impactar você, te ensinando maneiras de como agir nessas situações. Temos também aqui, esse ano, a nova Agenda 2020. Essa agenda que foi feita com muito carinho, tem aqui uma fala no início do nosso pastor querido, pastor Jorge Linhares, pastor presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e ela tem versículos bíblicos nos seus dias. Então, você não pode dar esse presente que é maravilhoso. E um assunto muito legal, pastor Rainer, Tocando os Céus com as Mãos. O que é esse livro? Fala com o pessoal de casa, o que é esse livro? Esse livro conta uma história. Vocês têm que ver e conhecer um pouquinho da minha vida, sobre o meu chamado, o sonho que eu tive. Deus me chamou para conhecer a Holanda. E lá eu tive contato com surdos, com outra cultura, né, uma cultura diferente. E eu tive a oportunidade, né, de evangelizá-los também. Depois fomos para Jordânia, né, eu encontrei com outras pessoas também de cultura diferente. Depois, pelo caminho, visitei o Rio Jordão, onde ali Moisés, né, tocou com o cajado e o mar se abriu. Então, é muito importante conhecer, né, um pouquinho dessa história minha. Esse livro, então, acaba sendo um testemunho que vai te contar essa linda história do pastor, da sua família, de como ele começou a entrar nesse assunto, como ele começou a trabalhar com esse assunto. Pastora Alessandra também, que nos ajudou aqui hoje, interpretando com a linguagem. E tem um sinal que vocês falaram que representa. Qual que é o meu sinal? Para o pessoal de casa saber quando estiver assistindo. Ó, o meu sinal é pastor Rainer este. O seu? Você ganhou um sinal que é esse aqui. É W, assim? Isso aí, gente. Elbert. Esse é o Elbert. Vamos lá, como não poderíamos deixar, sempre no nosso programa nós temos a Palavra de Deus. E hoje essa palavra está em Lucas, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá comigo, vai aparecer aí para você me acompanhar. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. Essa é uma passagem na Bíblia que alguém ficou mudo. Essa pessoa, ela era Zacarias. Zacarias recebeu uma promessa de Deus, que ele teria um filho. Mas por ter a idade avançada e já não ter uma saúde perfeita, ele duvidou. E naquele momento Deus cortou a comunicação dele. Então você, a partir de agora, vai ficar em silêncio. Meus irmãos, muitas vezes a incredulidade, ela traz para você a falta de comunicação. Às vezes você, por não ter fé, não vê as coisas acontecerem. Às vezes as pressões de que estão em sua volta não deixam com que os sonhos de Deus se realizem em sua vida. Você já imaginou se o pastor Rainer, do momento da dificuldade de comunicação com a família dele, porque ele não nasceu com a surdez, ele ficou surdo com uma doença, ele desistisse de se comunicar? Você já imaginou se a pastora Alessandra não quisesse nunca ter tentado aprender essa comunicação? Quantas pessoas deixariam de conhecer o lado comunicativo da vida, conhecer Deus, conhecer, ela hoje trabalha na educação, a alfabetização, a escolaridade, pessoas que talvez não teriam condições de pagar o curso, mas eles creram e voltaram a ouvir e a se comunicar. Eles creram porque não deixaram os sonhos de Deus morrerem na vida deles. Também, Zacarias, logo depois, Deus deixou com a sua misericórdia
que ele voltasse a se comunicar e a falar. E o sonho de Deus, mesmo assim, se cumpriu na vida dele. Nascia daquele casal João Batista, que seria o precursor de nosso Jesus Cristo. E eu quis trazer esse texto para você, para que você não só se preocupe com essa visão da comunicação, abençoando pessoas que têm necessidades especiais, preocupando-se com assuntos que vão além dos muros da igreja, mas que também você tenha fé, acredite nos seus sonhos, busque trabalhar para que eles se realizem. Vou fechar com um versículo que se encontra em Isaías 29:18. Leia comigo aí. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos verão. Esse será o dia da volta de Cristo, o dia que nos encontraremos com Jesus, o dia que veremos e escutaremos todos nós o que é realmente o reino de Deus. Você está preparado para esse dia? Se não estiver, meu irmão, procure entender que só Jesus Cristo é o caminho. Obrigado, pastor Rainer. Eu sou Getsemane. Vocês também são Getsemane. Obrigado, pastora Alessandra. Você vai agora acompanhar um lindo clipe e até o nosso próximo programa. Se você perdeu o início, procure no YouTube, também nossa rede social. E não se esquecendo do sorteio da camisa que acontecerá no @welbertaquino. Você vai mandar uma mensagem lá e a gente vai sortear dessas mensagens uma pessoa que vai ganhar essa linda camisa do Ministério com Surdos aqui da Igreja Getsemane em Belo Horizonte. Deus abençoe a todos.